Primeiramente, boa noite a todos os que estiverem ao alcance desse vídeo. Tive eu fazendo algumas meditações em volta de alguns acontecimentos que me cercam, que têm me cercado. E para quem usa a Bíblia como um manual de vida, vai entender o que eu vou falar. E eu quero usar como base o que eu pretendo falar, o livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 20. Ele todo inteiro, ele fala de um homem chamado Seba. E esse homem, ele se levanta contra o rei Davi. E no decorrer do capítulo, mostra o rei Davi dando ordens aos seus subordinados para irem atrás desse homem, já sabendo da proporção do que esse homem poderia causar para ele. E nos capítulos decorrentes, mostra esse homem entrando dentro de uma cidade, os soldados de Davi posteriormente indo atrás dele, e com a cidade fechada, aparece uma mulher dialogando com um general chamado Joabe, o general de Davi, perguntando por que estava acontecendo aquilo tudo, e ele explica para ela que era por causa de um homem. Ela pergunta para ele: você vai destruir uma cidade inteira por causa de uma situação só? A cidade com muralhas. Aí ele falou: não, a gente só quer ele. A gente só precisa dele. A gente só quer a vida dele. E coincide um pouco. Às vezes a gente passa por situações, para quem usa o livro da vida como um manual, o que não falta é acontecimentos bíblicos que coincidem com nossos acontecimentos atuais. O primeiro nome que eu falei fala de um homem, fala de rebelião. Esse homem Seba, ele se levanta contra Davi. E uma atitude que me chamou a atenção foi a atitude da mulher. Trazendo para os dias de hoje, como eu mencionei, se vocês pararem para meditar, vocês vão ver que a cidade tinha muralhas. Então, analisem os seus acontecimentos, os acontecimentos em volta da vida de vocês. Como Deus me permitiu lembrar desse capítulo aqui justamente pelo fato do que eu estou passando, alguns acontecimentos em volta de mim, que independente se a gente tem muralha ou não em volta da nossa vida, como no caso do texto que eu citei, no capítulo que eu citei, mostrou uma cidade com muralhas. Mas mesmo a gente tendo muralhas, mostrou que esse homem conseguiu entrar dentro da cidade. E o povoado dessa cidade não sabia que esse homem estava trazendo problemas para aquele local, para aquela cidade. E quantas vezes acontece isso comigo e contigo? Quantas das vezes a gente, mesmo com muralhas, entram pessoas na nossa vida, entra problemas que mesmo a gente, diante da presença de Deus, orando, jejuando, lendo a palavra, evangelizando, enfim, fazendo o que a Bíblia determina, a gente se depara com problemas que já, quando a gente vai olhar, já está dentro da nossa fortaleza. A gente pensa: pô, Jesus, a gente te busca, a gente faz a tua obra, e a gente se lidar com o problema, quando a gente vai ver, o problema já está dentro da nossa fortaleza. É um caso assim pensar, porque eu não citei anteriormente, mas a Bíblia fala que essa mulher teve uma atitude de reunir o povo daquela cidade, pegar esse homem, cortar a cabeça dele e jogar para Joabe, que era o general, para mostrar para ele: resolvemos o problema. Então, quando a gente lidar com um problema, muitas das vezes, quando ele entra na nossa vida, a gente, como no caso desse pessoal dessa cidade aqui,
Esse homem entrou e as pessoas não sabiam que ele ia causar um problema tão grande. E são assim os problemas na nossa vida também. Como o texto mostra, que essa mulher teve uma atitude de coragem, de reunir as pessoas e eliminar o problema. Assim como eu sei, a gente não pede para o problema entrar e muitas das vezes, mesmo o vigilante, ele entra. E a gente só tem dimensão quando ele já está dentro. Então, pense nesse problema. Não tente dar jeitinho, não. Faça como essa mulher. Estou falando de uma maneira pegar, se for uma pessoa, você chegar e arrancar a cabeça da pessoa. Não. A Bíblia mostra que a gente tem que eliminar o problema pela raiz. Não pedimos para ele entrar, mas ele entra. Muitas das vezes, mesmo vigilante, ele entra. Então, o que a Bíblia nos mostra é eliminar o problema pela raiz. Assim como eu sei que vai ter pessoas evangélicas e pessoas não evangélicas ao alcance desse livro. Independente se você seja evangélico ou não, a Bíblia mostra que esse acontecimento da Bíblia, anos atrás, coincidiu com o problema que eu estou vivendo. Situações que a gente não quer que entre, a gente vigia para que não entre, e o problema entra do mesmo jeito. Então, são acontecimentos que são para aprendizado, que Deus coloca diante das nossas vidas como um ensinamento, um aperfeiçoamento, que nem como Davi foi ungido rei, e só foi consagrado como rei, se eu não estou me enganando, só depois de 13 anos, depois de tantos acontecimentos, a derrota do gigante, enfim. Não é esse o texto que eu quero usar como base. Mas pense no seu problema. Você pode estar aí pensando, eu tomo conta dos meus filhos, procuro não ter problema com os vizinhos, vou trabalhar, procuro não ter problema com ninguém, e mesmo assim aparecem alguns. Pense nessas pessoas. Não como você pode mudar elas, mas como você pode mudar as suas atitudes em relação a essas pessoas. Pode ser dentro da tua congregação, pode ser dentro da tua família, pode ser no trabalho, enfim. Você sabe onde esse infeliz, esse inimigo entrou. Mesmo com a sua muralha armada, esse miserável entrou. Então, faça como a Bíblia mostra. Elimine pela raiz. Elimine pela raiz. Pegue um laço mesmo, assim, lá no fundo, esse problema pela raiz, e lance por cima da muralha. Porque assim como essa cidade, como eu mencionei, repetindo, 2 Samuel capítulo 20, quando essa mulher jogou a cabeça desse homem pela por cima da muralha, o comandante do exército, Joabe, deu meia volta, porque o problema foi resolvido. A cidade foi impedida de ser destruída. Muralhas foi impedida de vir abaixo, por causa de uma atitude de uma mulher. Então, por causa de uma atitude, eu tenho certeza que o problema vai sair da tua vida. Eu tenho certeza que, mesmo não sendo cristão, se for cristão ainda é até mais fácil de compreender o que eu estou falando, mas quem não é cristão e está ao alcance desse vídeo, eu tenho certeza que Deus, em nome de Jesus, vai dar uma estratégia para você botar esse problema para fora, com a cabeça cortada, eliminada, para que nunca mais se levante contra a tua vida. Então, espero que esse vídeo seja produtivo para ti, seja produtivo para a tua família, seja produtivo para a tua vida profissional e, se for evangélico, também para a sua vida ministerial. Em nome de Jesus, que Deus possa abrir o entendimento e fazer vocês enxergarem e eliminarem o verdadeiro problema das suas vidas. Vocês fiquem com essa palavra, que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.